Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula 4 do minicurso Jung versus Hitler, a aula de encerramento desse minicurso, tá? Só recapitulando o que eu estou conversando com vocês desde o anúncio do minicurso, né? É bom a gente lembrar que o anúncio do minicurso também é uma espécie de aula clínica, né? Por quê? Porque no anúncio do minicurso, geralmente, eu proponho a atitude epistemológica possível e necessária, né, muitas vezes também, para que a gente possa ser orientado nos estudos junguianos, pelo menos naquele minicurso, né? Que o minicurso é sempre diferente do outro, então é necessário a gente ter flexibilidade para a gente negociar que tipo de atitude a gente vai ter em relação à construção epistêmica do conhecimento clínico, né? E é uma preocupação minha também, né, que chegou a mim por meio de outros psicólogos junguianos, essa forma de ver, né, e principalmente essa forma de olhar. Como é que eu posso olhar para um fenômeno político, um fenômeno coletivo, um fenômeno histórico, né? Como é que eu posso olhar para a alteridade, para o outro, né, a partir de mim e a partir, principalmente, sim, levando em consideração nessa equação a minha própria subjetividade, mas levando em consideração também um modelo objetivo de psique, que é o modelo que o Jung nos deixou e é o modelo de psique que eu sigo. Né? Eu parto de um modelo de psique, que é o modelo de psique do Jung. Né? E como base, né, para a gente poder entender a figura do Jung e a figura do Hitler, que eu venho falando desde o anúncio do minicurso, eu proponho que a gente entenda, veja, é apenas um modelo ideal, né, do ponto de vista sociológico, é apenas um tipo ideal, né, é apenas uma construção teórica possível para que a gente possa comparar com o mundo objetivo. Não quer dizer que vai ser sempre assim ou que em todas as situações sejam assim, mas sobre alguns aspectos, sim. Né? O Jung e o Hitler como sendo sombra um do outro, né? Assim como o amor e o poder. Né? Sombra um do outro por quê? Porque enquanto Jung descobre o luminoso na alma humana e consegue, de modo muito feliz, criar um método científico, né, um método clínico para estudar o luminoso, né? Interessante que na prática da psicoterapia o Jung vai dizer: pode suportar durante muito tempo uma teoria incompleta, mas não um método incompleto. Né? Enquanto Jung vai fazer o estudo científico do luminoso, e a partir do luminoso, a partir das imagens arquetípicas, a partir da análise, do confronto com as imagens do inconsciente, o estar face a face com o inconsciente, buscar esse diálogo com essas imagens arquetípicas, né? No sentido também de se diferenciar delas, a ponto de você percorrer o seu próprio processo, né? O processo de individuação. Né? A ideologia que o Hitler representa é uma ideologia anti-civilização, tá? E anti-individuação. Tá? Porque no mundo em que o Hitler queria viver, né, no mundo que seria do Hitler, tá? Há pouco espaço, ou nenhum, para o processo de individuação. Ah, Se bem que a flor nasce onde menos se espera, né? É possível encontrar o sentido da vida mesmo no mundo em que o Hitler queria que a gente vivesse, né? Não é que se torne impossível, é que partindo do Hitler não dá para a gente pensar em termos de individuação. A nossa inteligência vai ter que trabalhar com outros símbolos diferentes da conotação simbólica que o nazismo impôs, né, coletivamente na Alemanha nazista, né, e que se tornou e se torna hoje um problema urgente de toda a humanidade. Tá? Por quê? Porque o que Hitler vem trazer, do ponto de vista da etnologia
francesa, do Lévi-Brou, da participação mística, né? O que ele vem fazer é o que Hitler faz é uma massificação da alma humana e onde há símbolos reificados, totalizantes, que não permitem o florescimento do indivíduo, né? Porque o indivíduo ele desaparece na massa, né? No coletivismo do Partido Nazista, nós não temos essa possibilidade de diferenciação, né? A possibilidade de diferenciação das imagens é anulada, né? E aí o nazismo é um adoecimento psíquico, é um adoecimento da coletividade. O nazismo é um sintoma eloquente de que existe algo que nós possamos chamar de psique coletiva, de psique objetiva, e assim como o indivíduo que é uma irregularidade relativa possui a neurose, a psicose, as massas também psicotizam. As massas também podem ser histéricas, né? As massas também adoecem, a psique coletiva também adoece, né? Então, Jung e Hitler vão ser pares opostos, né? Nesse sentido. Também falei um pouco sobre o simbolismo da suástica, né? Que eu fiz aqui uma pequena reflexão psicológica sobre o simbolismo da suástica, que a suástica é o símbolo da involução, né? A suástica nazista, porque a suástica egípcia, budista, né? Tibetana é um símbolo de progressão, de desenvolvimento desenvolvimento da energia psíquica, né? E nesse sentido de autotranscendência, né? E aí a suástica, tal qual é apresentada pelos nazistas, é uma suástica invertida, ou seja, o símbolo da involução, da regressão da energia psíquica ao estado de passação mística, ao estado de massificação, com um giro de 45 graus, ou seja, que dá aquela sensação de queda. Quando você olha para a suástica, você tem uma sensação de queda, de mergulho no inconsciente, né? de retorno ao inconsciente, a um estado indiferenciado, né? De mergulho na função inferior, né? E eu também falei, né, assim, que o nazismo foi o suicídio da alma alemã, né? Porque a psique coletiva também pode se suicidar, assim como a psique individual. E a diferença entre a individuação e o suicídio, né? Eu fiz 2 minicursos aqui no canal, um chamado Alma e Suicídio e o outro Simbolismo do Fogo e Tentativa de Suicídio, que é um curso alquímico, é um curso de alquimia, assim como eu fiz um curso de alquimia também chamado A Importância das Imagens Arquetípicas para o Processo de Individuação, aqui no canal. A diferença fundamental entre o processo de individuação e o processo de suicídio é que na individuação você está atraindo a morte para você, certo? Quando você ontem, né, um paciente meu me falou que está com desejo de fazer algo na vida dele que tem a ver com concurso, que tem a ver com estudos, e aí ele perguntou se ele estava no processo de individuação. E aí eu perguntei: você sente que vai morrer fazendo isso? Ou você está buscando apenas um papel social, né? Uma persona, que é fundamental, processo de adaptação social à coletividade. Mas para o processo de individuação, o fenômeno de individuação possa ocorrer, é necessário que nós também nos diferenciemos da coletividade, né? Você que está no processo de individuação, você atrai a morte para si. E ao mesmo tempo você perde o medo da morte, quando você está muito consciente e está vivendo nesse processo. Já o suicida atrai a morte para si, mas ele fantasia, ele dramatiza uma fantasia mitológica. O inconsciente é composto por imagens mórbidas também, né? O inconsciente coletivo. E algumas dessas imagens desassimilam o sujeito suicida. Tanto é que o suicídio não produz valores, né? Segundo o Jung. E tem 2 minicursos aqui sobre essa questão, né? Eu também falo um pouco sobre símbolos da transformação, quando eu falo do canto da mariposa, né? Do mito da mariposa, né? Então os alemães buscavam o arquétipo da ordem, e essa ordem se manifestava por um símbolo que na verdade era uma mandala sombria, era uma anti-mandala, que em vez de ser uma integração, né? Em vez de ser um símbolo universal de integração do sujeito, se tornou
símbolo de desintegração, né? Sendo algo que desintegrou, se desfez a alma alemã, né? Ao mesmo tempo que o Hitler se assemelha muito à figura de um trickster que foi esquecido, mas que retorna. E aí, para o Jung, o mal-estar na civilização vem da perda do arquétipo, né? Do esquecimento do arquétipo, né? Mas se Jung e Hitler são sombra um do outro, certo? A gente reconhece que, pelo fato de toda substância real no mundo possuir uma sombra, certo? Não existe luz sem sombra. O próprio Jung também possui uma sombra, né? A própria psicologia analítica também possui uma sombra. A psicologia complexa possui uma sombra, né? E aí reconhecer a sombra do Jung é reconhecer a humanidade do Jung, né? Porque se o Jung não possui uma sombra, ele é algo divino, né? E você está muito perto de um pensamento devoto, né? É necessário reconhecer alguns erros e alguns pontos da psicologia do Jung que nós podemos levantar objeções e questionamentos, né? É um dos motivos pelos quais eu criei esse canal, que está chegando perto de 300 vídeos sobre a clínica do Jung, mais de 130 aulas, minicursos, seminários, vídeos especiais, é que a gente possa questionar, é que você possa perguntar e não partir de um pensamento devoto, né? Então, por exemplo, a polêmica que o Dunker levantou, né, sobre texto do Jung, que foi escrito ali entre 1933 e 1934, né, mas que principalmente eclodiu a partir de fevereiro de 34 da Sociedade de Medicina, né, e de Psicoterapia, que o próprio Jung era presidente, e que revela a psicologia dos povos do Jung, é uma psicologia muito problemática, né? No meu minicurso que eu fiz, Era Jung Racista, eu objeto, né, eu critico essa psicologia dos povos, quando Jung vai falar que as camadas filogenéticas coincidem com as camadas das raças, até porque raça não é um conceito científico, raça é um conceito político, né? Eu faço esse tipo de questionamento, e aí a gente precisa entender que na psicologia a gente não trabalha com neutralidade. A psique não é neutra, tá? O mito positivista da neutralidade não existe na psicologia, ou então, se existe, ele é refutado a cada momento pelos fatos, né? Na psicologia, a gente não trabalha com neutralidade. Na psicologia, a gente trabalha com afetividade. O que é afetividade? Afetividade é a forma como eu afeto você e a forma como você me afeta. A afetividade é a forma como a gente se afeta, né? E aí o texto do Jung, no contexto da ascensão do nazismo, em que ele afirma que o povo judeu é um povo sem cultura, o que é antropologicamente falso, que é um povo que só consegue existir sendo hospedeiro de um outro povo, esse sim civilizado, o que também é antropologicamente falso. E na biologia, a forma de vida mais próxima disso é o parasita, né? É o parasitismo. Se o povo judeu não tem cultura, onde está a riquíssima religião judaica, a mitologia judaica, os símbolos judaicos, né? A filosofia judaica, né? E o inconsciente ariano é o inconsciente superior, né? Claro que do ponto de vista junguiano a gente entende, né? Eu acho que a pessoa que estuda Jung entende, qualquer pessoa que se dedica a estudar Jung entende, que o fato do inconsciente ariano, ou seja, o inconsciente do homem que o Hitler queria criar, né, a partir de um mito, né, pelo fato de ele ser superior, significa que o povo alemão tem mais facilidade, mais predisposição a ser desassimilado pelo inconsciente e a entrar em estado de possessão do que o povo judeu. E como o povo judeu justamente tem esse diálogo face a face com o inconsciente e, segundo a própria teologia judaica, com o próprio Deus, a partir de Moisés, né, os judeus não seriam tão vítimas do inconsciente, até porque tem muitos símbolos para justamente dialogar com esse inconsciente. Tudo bem, mas no contexto em que
o texto é publicado, o texto não é neutro. O texto é afetado e afeta. E é um texto que, sim, favorece o nazismo, tá certo? Porque esse tipo de colocação, né, o inconsciente ariano é superior, o inconsciente judeu não produz cultura, né, só pode existir se for hospedado em outra cultura, favorece que tipo de ideologia política, pensando na Alemanha no ano de 1933, 1934. Qual era a ideologia que estava em ascensão na Alemanha nesse momento? Nazismo. Né? E aí seria muito ingenuidade achar que o Jung não percebeu a ambiguidade do que ele próprio escreveu. Né? Então é como o Dunker fala, o Jung depois vai reconhecer, eu escorreguei. Né? Coisa que os jungianos não aceitam. Né? Então, assim, teve até um jungiano que fez um react do Dunker, né? Xingando o Dunker, né? Eu acho assim, não adianta a gente criticar o Olavo de Carvalho e depois fazer igual ao Olavo de Carvalho, tá? Aqui no canal tem 2 vídeos sobre o Olavo de Carvalho, por sinal. Não adianta a gente criticar o Olavo e fazer igual ao Olavo. E ficou muito claro que não se pode criticar o Jung, que não se pode questionar o Jung, que não se pode levantar objeções ao modelo de psique do Jung. Objeções eu levanto, certo? Eu fiz mais de 100 aulas e depois de mais de 100 aulas eu fiz uma crítica ao Jung, né? Porque eu penso que não existe método científico sem possibilidade de crítica e questionamento. Se você parte do modelo científico, você precisa testar os limites do seu conhecimento frequentemente. E se você constrói hipóteses científicas, se você não sabe sob que condições essas hipóteses são verdadeiras e que condições essas hipóteses são falsas, você não está conquistando o domínio do campo científico, do campo do saber, que você diz representar. Né? E aí esse mesmo Jungiano, por exemplo, os argumentos dele foi Jung não podia ser antissemita porque o dentista dele era judeu. Né? Pois é justamente esse tipo de colocação que a psicologia deve questionar. Né? Porque a gente ouve muito no top da retórica diária, no Brasil, afirmações muito parecidas. Eu não sou racista, o meu médico é negro. Eu não sou homofóbico. Veja, o cara que tira minha barba é homossexual. Eu não sou racista, eu tenho até amigos negros. Eu não sou racista, eu entro num restaurante, eu admito ser servido por um garçom negro. A moça que trabalha lá em casa é negra, veja, eu não sou racista. Quer dizer, é esse tipo de comentário que eu acho que a psicologia deve questionar. Jung não era antissemita, ele não podia ser antissemita, porque o dentista dele era judeu. Né? Eu não sou racista porque meu médico é negro. Pronto, eu não sou homofóbico porque o cara que faz minha barba é homossexual. Bom, é esse tipo de discurso que tem que ser questionado. Tá certo? Quando eu fiz o minicurso Era Jung Racista, veio uma psicóloga negra e falou, olha, Álvaro, muito obrigado pelo minicurso. Eu falei, por quê? Porque eu sou negra, eu fazia graduação de psicologia, eu lia os escritos do Jung e percebia racismo no que diz respeito ao negro, né, dos textos do Jung. E eu perguntava isso aos professores. E quando eu perguntava isso aos professores, eles me cortavam. E eu sentia que se eu insistisse na pergunta, eu seria engolida. Palavras dela. Né? Ou seja, você com o seu minicurso, você deu voz a negros, negras, que se sentem oprimidos por aquele professor branco que tem uma epistemologia colonizada, uma hermenêutica colonizada, né? Que se um aluno negro questiona, logo o professor vai retaliar, tirando aquele aluno, aquela aluna de atividades, cancelando o estágio daquele aluno, daquela aluna, boicotando o início da profissão, fazendo uma campanha de silêncio contra aquele aluno. E aí é que tá, gente, o problema do racismo estrutural. Eu acho que a gente tem que ter mais coragem de enxergar o problema e de nos auto-questionar, né? Então, sim, Jung possui uma sombra, Jung era humano, Jung deslizava. E aqui no canal eu procuro fazer a integração consciente dessa sombra.
inclusive me posicionando como psicoterapeuta e a partir de um ponto de vista sociológico e também etnopsicológico, porque eu acho que a gente pode integrar classes sociais, pessoas, grupos, de um ponto de vista cultural. Né? Então é isso, gente. É esse o encerramento do minicurso Jung versus Hitler. Cabe a gente pensar o aspecto luminoso e o aspecto sombrio de tudo aquilo que a gente faz. É isso, pessoal. Muito obrigado.